tática era rebanhar essas populações das suas terras, onde eles tinham os seus antepassados enterrados, onde eles tinham a sua história, a sua cultura, as suas raízes. Na cultura tradicional há um vínculo entre a terra e as pessoas. Há um vínculo que passa pelos antepassados. Repare, isto é comum a toda a Angola. Conheço isso da minha própria família. Quando nasce uma pessoa, o umbigo é enterrado debaixo de uma certa árvore. Porque é o vínculo da pessoa com a terra, onde estão os espíritos dos antepassados. Por conseguinte, no acampamento, no aldeamento, não há nenhum vínculo. Estive em alguns aldeamentos lá, principalmente na zona de Vila Cabral. A ideia era boa, embora aquilo de vez não parecesse bem um aldeamento, parecia um campo de concentração, não é? Chamemos-lhe assim, civilizarmente, porque eles tinham que ter um cartão para entrar e para sair lá do aldeamento, eram controlados. Os aldeamentos eram campos de concentração, com casas, com isso e tal, todos vedados a arame farpado. Eles sentiam-se presos, eu sabia que eles se sentiam presos. Eu sabia, o povo sentia, pelo menos. Para mim eram coisas maravilhosas, embora não obedecessem à tradição dos africanos. Por quê? Porque no aldeamento havia água para todos, havia saúde para todos, havia escola para todos, havia centros sociais, onde as pessoas podiam ir dançar, ou fazer a sua música, ou fazer as suas reuniões, ou fazer casamentos. Sim, senhor, tinham lá um posto sanitário, tinham uma escola, mas aquilo é não conhecer a África, é não conhecer aquilo era lá metido. Depois diziam-se, não, nós estamos a fazer isso para os defender dos guerrilheiros, dos terroristas que só lhes fazem mal. Não, era para os pôr a resguardo, porque sabiam que eles iam fornecer informações, tinham passado para ali a tropa, iam fornecer alimentos, iam fornecer essas coisas todas. Depois iam lá os senhores governadores, iam lá os senhores comandantes, dar rebuçados aos meninos, era, como nós dizíamos, nós jornalistas dizíamos, era a Operação Rebuçado. Aquilo era muito rigoroso. E quem conhece o povo africano, as festas que ele faz à noite e à tarde, e os batuques, mas sabia que aquilo não ia dar bem com eles, com o espírito deles. Eu acho que a única diferença entre aldeamento feito pelos portugueses e o aldeamento normal que conhecemos como as nossas cidades é que aquilo era obrigatório, era forçado. Em Angola nunca fui muito favorável a uma política de aldeamento. Tinha vantagens, são muitos aspectos, retirar realmente a população inimigo, a vantagem de facilitar a educação, facilitar a saúde, mas, quer dizer, é preciso que a nossa população gostasse de ficar, tivesse. E isto tirar de um sítio e pôr noutro é uma coisa muito complicada. Também a Frelimo fazia a mesma coisa, só que não chamou aldeamentos, porque isso de levar povoações circundar, e a Frelimo tem a sua base no meio, e aqui há povoações obrigatórias também, vocês fiquem ali, fica ali, também é aldeamentos, só que não se dá esse nome. Eram obrigadas porque viviam com eles, né? Familiares ligados, mulheres, filhos e outros, eram obrigadas, mesmo que não era família, eram obrigadas. Por quê? Porque cada um que sai naquele acampamento, que é apanhado do outro lado, vai prestar informações. Eu segui a política das aldeias de Caúsa, eu estava empenhado nisso. Não se pode ter serviços de saúde, serviços de educação para uma população nova e que nunca está no mesmo sítio. Não era que fazer aldeamentos que tinham à volta de 1000 pessoas, que fizemos. Fizemos 1000. Devíamos ter feito 4000, mas em Lisboa nunca compreenderam esses aldeamentos. Claro que podia dizer-se, e é verdade, tínhamos, como é que as populações iam para lá? Iam persuasivamente, vocês pegavam nas populações, à força, baliza, não matam-nos. Nada disso. De resto, muitos não foram. Há populações que não foram para os aldeamentos, não se convenceram. Teoricamente, uma ideia ótima. Na prática, não resultava quase, porque não tínhamos meios para controlar efetivamente que agir essas populações, ou o acesso a essas populações dos outros, percebe? Portanto, à noite, portanto, há coisa, portanto, não havia meios. De maneira que eu vou fazer um bocado de ironia, quase que se calhar serviram mais a eles do que a nós.
Não podendo neutralizar os aldeamentos, que tinham as suas próprias defesas, os movimentos armados procuravam utilizá-los. Na Guiné, com o sistema organizado por Spínola, chegou a haver populações que estavam simultaneamente sob a influência e o controlo dos portugueses e do PAIGC. De resto, nem sempre interessaria às guerrilhas a destruição dos aldeamentos, já que muitas vezes lhes serviam de apoio para o fornecimento de informações, ajuda material e lugar de acolhimento. A gente comia, a gente dormia, numas esteiras, dormíamos. No dia de manhã, às 4 horas, 5 horas da manhã, levantava-se tudo, lá íamos embora. Bom dia, pronto. E a tropa portuguesa, passado meia hora, sabia. Passou por aqui, eles estiveram, tal. Havia aldeamentos que preparavam alimentação clandestinamente para as guerrilhas. Também houve isso. E nós tínhamos nossos agentes em muitos aldeamentos, tínhamos pessoas que nos informavam o movimento dos OPVs. Havia indivíduos que tinham vivido nos aldeamentos ou conheciam pessoas da família ligadas ao aldeamento. Então, faziam de conta que estavam a desertar da problema e introduziam-se. Quando você entra numa aldeia, quando a gente tenta mobilizar, encontrava uma posição muito difícil da divisão dos tribos, que era muito perigoso. Divisão dos tribos. E para desfazer aquilo, era preciso que você também apanhasse o próprio chefe, apanhava o chefe, transitava automaticamente para a Tanzânia, chegava na Xinguéia, era mobilizado, era dado realmente o conforto moral e o conforto realmente ideológico. A doutrinação tinha que enfrentar as divisões étnicas, um ponto vulnerável dos africanos. No caso moçambicano, estiveram mesmo na origem da grande crise da Frelimo. Os portugueses procuraram explorar as rivalidades tradicionais entre Macondes, Macuas, Ajauas e Nhanjas, as principais etnias do norte, mas também as diferenças religiosas e ideológicas. Os muçulmanos, para dizer a verdade, não podiam com essa coisa chamada comunismo ou coisa ateia, porque ligavam. Entretanto, os portugueses já tinham lá ensinado através da sua propaganda que a Frelimo é comunista, quer dizer, não quer Deus, não, é contra Deus. Isso, o muçulmano não suporta uma coisa dessas. Que nós, muçulmanos, apoiamos a política delineada pelo Dr. Oliveira Salazar. Nós protestamos contra a infiltração comunistas que vem do estrangeiro, que vem da Tanzânia. Nós não queremos aqui esses comunistas, porque nós somos portugueses. Por isso, é nesta mesquita que tem-se feito preces para a paz que continua para Portugal. Que Allah, Nosso Senhor, e seu Mamé, que é profeta, que acompanhe os soldados portugueses, que continuem a paz aqui na província de Moçambique. Alguns nossos guerrilheiros eram marxistas, não é? E tentaram impor o marxismo em certas áreas ideológicas, por exemplo, olha, Deus não há aqui, pronto, a partir de agora Deus não existe e vamos lutar. E vamos lutar. E nós tivemos que corrigir imediatamente, porque a nossa população, para além de cristã, era também muçulmana e animista, e nós não podíamos intervir nesse aspecto. Na frente do Niassa, o exército colonial português e a sua máquina mobilizava a população da etnia Ayao a dizer que a guerra que se travava era contra os Ayaos, porque a guerra era encabeçada por Nhanjas, da costa do Lago Niassa, os Nhanjas, e que os Ayaos deviam se pôr ao lado dos portugueses e lutar contra os Nhanjas. Assim como quando a guerra ultrapassa esse obstáculo, já estamos na zona dos Macuas, o regime colonial português também utilizou a mesma política, a dizer que essa guerra é dos Nhanjas e Ayao está contra os Macuas. A exploração que era feita em termos de ação psicológica era no facto dos Macondes serem os comandantes militares desses povos.